Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Santo Estevão protomártir, festa ano A. Segundo dia na oitava de Natal. Primeira leitura. Estou vendo o céu aberto. Leitura dos Atos dos Apóstolos 6, 8, 10.7,54, 59. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé, à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 30. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nosso Deus é o Senhor, Ele é a nossa luz. Evangelho. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 10, 17-22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje, no segundo dia da oitava do Natal, quando ainda ressoa a alegria do nascimento do Salvador, a liturgia nos apresenta um contraste profundo, a luz da manjedoura e a pedra do martírio. Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja, nos recorda que a encarnação do Verbo não é um conto idílico, mas um chamado radical à fidelidade. O mesmo menino que repousa no presépio é o Senhor que pede coragem diante das perseguições. A cena é dramática. Estevão, cheio do Espírito Santo, vê o céu aberto e proclama a glória de Deus, enquanto pedras caem sobre seu corpo. Ele não responde com ódio, mas com entrega. Senhor Jesus, acolhe o meu espírito.
Eis a síntese da vida cristã: olhar para o alto, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O episódio narrado em Atos dos Apóstolos acontece em Jerusalém, poucos anos após a ressurreição de Cristo. A comunidade cristã nascente vivia sob tensão. Os judeus zelosos da lei viam nos discípulos uma ameaça à tradição. A Sinagoga dos Libertos era formada por judeus vindos da dispersão judaica, orgulhosos de sua identidade. A Sinagoga dos Libertos era composta por judeus que haviam sido escravizados e depois libertos, ou por seus descendentes, muitos vindos de regiões da dispersão, como Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia Menor. Esses homens e mulheres, tendo vivido fora da Palestina e absorvido influências helenísticas, retornaram a Jerusalém com forte zelo pela lei, organizando-se em sinagogas próprias para preservar sua identidade religiosa diante das pressões culturais estrangeiras. O nome libertos remete à realidade social do Império Romano, onde a manumissão concedia liberdade aos escravos, mas não apagava a marca da vulnerabilidade histórica. Manumissão é o ato jurídico pelo qual um escravo recebia a liberdade concedida por seu senhor. No contexto do Império Romano, isso podia ocorrer por diferentes formas: por compra da própria liberdade por decisão voluntária do dono, ou como recompensa por serviços prestados. Mesmo após a manumissão, o liberto continuava ligado ao antigo senhor por certos deveres sociais e jurídicos, mas já não era considerado propriedade. Esse termo é importante para entender a origem do grupo chamado libertos, judeus que haviam passado por essa experiência ou descendiam de quem passou, carregando consigo a memória da perda e recuperação da liberdade. Por isso, qualquer ameaça à fé era vista como risco de desintegração cultural e espiritual. Nesse contexto, a pregação cristã, que proclamava Jesus como Messias e Senhor, foi interpretada como ruptura com a tradição e perigo para a unidade do povo, levando-os a reagir com violência contra Estevão, cuja visão do Filho do Homem à direita de Deus soava, para eles, como blasfêmia intolerável. A acusação contra Estevão não é apenas religiosa, mas política. Anunciar Jesus como Filho do Homem à direita de Deus significava afirmar que ele é o Messias, o que desafiava estruturas de poder. Afirmar que Jesus é o Messias significava muito mais do que reconhecer um título religioso, era declarar que ele é o Rei prometido, o ungido de Deus, aquele que cumpre as profecias e inaugura um reino novo. No contexto judaico do século I, essa afirmação desafiava diretamente as estruturas de poder político e religioso. Os líderes do Sinédrio temiam perder autoridade sobre o povo, e Roma via qualquer pretensão real como ameaça à ordem imperial. Proclamar Jesus como Messias implicava dizer que a salvação não viria pela força militar nem pelo poder econômico, mas pela entrega e pelo amor, rompendo com a lógica dominante. Por isso, tal anúncio era explosivo, colocava em xeque sistemas baseados no controle, na opressão e na manutenção de privilégios, propondo um reino onde Deus é soberano e a justiça nasce da misericórdia. Hoje não é diferente. Testemunhar Cristo implica confrontar sistemas que absolutizam dinheiro, poder ou ideologias. Assim como Estevão, somos chamados a resistir, não com violência, mas com a força da verdade e do amor. Mateus 10, 17 e 22 nos recorda: não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Jesus prepara os discípulos para a perseguição, não como exceção, mas como parte da missão. Ontem, tribunais e sinagogas. Hoje, redes sociais, ambientes de trabalho, famílias divididas. A lógica é a mesma. Quem vive segundo o Evangelho incomoda. Mas Cristo garante, não estamos sós. O Espírito é a voz que sustenta, mesmo quando o medo nos paralisa. Perseverar até o fim é mais do que resistir. É permanecer com o coração livre, sem ceder ao ódio. No cotidiano, isso se traduz em gestos simples: não revidar ofensas, manter a integridade diante da corrupção, defender a vida e a dignidade humana, mesmo quando isso custa caro.
Irmãos e irmãs, quantas vezes, no ambiente profissional, alguém é ridicularizado por agir com honestidade? Quantas famílias sofrem porque um membro decide viver a fé com coerência? Santo Estevão nos ensina que o martírio não é apenas derramamento de sangue, é também suportar incompreensões, rejeições e perdas por amor a Cristo. Cada pedra que recebemos, uma crítica injusta, uma exclusão social, pode se tornar ocasião de graça se respondemos com mansidão e confiança. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. O céu aberto que Estevão contempla é sinal de que a história não termina na violência. Deus age mesmo quando tudo parece fracasso. O martírio não é derrota, mas vitória do amor sobre o ódio. A presença de Saulo, que guarda as vestes dos algozes, é prenúncio da conversão que mudará o curso da igreja. Assim também hoje, crises, perseguições e dores podem ser sementes de renovação. Deus escreve certo por linhas que nos parecem tortas. Santo Agostinho afirma: a igreja nasceu do sangue dos mártires. Estevão é a primeira pedra viva desse edifício. A liturgia, ao colocá-lo logo após o Natal, quer nos lembrar que a encarnação conduz à cruz. Não há Cristo sem entrega. O termo protomártir significa primeiro testemunha até o sangue, indicando que o martírio é ápice da caridade. O catecismo ensina: o martírio é o supremo testemunho da verdade da fé. Celebrar Estevão é assumir que o seguimento de Jesus exige coragem e perseverança. Como dizia São João Crisóstomo, não é a morte que faz o mártir, mas a causa pela qual morre. Hoje a causa continua: o reino de Deus, justiça, paz e amor. O coração da reflexão é este: o Natal nos introduz no mistério da entrega. Quem contempla o menino na manjedoura deve estar disposto a seguir o Cristo até a cruz. Santo Estevão nos ensina que a fidelidade ao Evangelho custa, mas vale a eternidade. Perseverar até o fim é nossa resposta ao amor que se fez carne. Oremos: Senhor Jesus, que nasceste pobre na manjedoura e foste glorificado à direita do Pai, ensina-nos a olhar para o céu aberto, como Santo Estevão, mesmo quando as pedras da vida nos ferem. Dá-nos coragem para testemunhar a verdade com mansidão, sem ódio, sem medo, confiando que o Espírito falará por nós quando as palavras faltarem. No silêncio do nosso cotidiano, ajuda-nos a transformar cada gesto simples em sinal do reino. Que sejamos honestos quando a corrupção nos seduz, que defendamos a vida quando ela é descartada, que cuidemos dos pobres e vulneráveis quando a indiferença parece mais fácil. Ensina-nos a não revidar ofensas, mas a responder com paz, a não fugir das responsabilidades, mas a assumir compromissos concretos com a justiça e a solidariedade. Senhor, que o nosso trabalho seja espaço de testemunho, que nossas redes sociais sejam instrumentos de luz e não de ódio, que nossas famílias sejam lugares de reconciliação e não de divisão. Dá-nos perseverança quando somos criticados por viver a fé, e faz-nos lembrar que cada pedra recebida pode se tornar semente de esperança. Pai misericordioso, acolhe nosso espírito quando o cansaço nos abate, e renova em nós a alegria do Natal, a certeza de que o amor é mais forte que a violência, e que o reino começa aqui, nas escolhas diárias, nos pequenos atos de coragem e ternura. Que Santo Estevão nos inspire a viver com os olhos fixos no céu, mas os pés firmes na terra, construindo um mundo onde a justiça e a paz se abraçam. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.